Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz pelo convite, agradeço a Deus, agradeço à irmã Vaninha pela oportunidade de estar compartilhando com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor e das maravilhas que esse Deus tem feito nas nossas vidas. O tema que me foi dado é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu quero usar um subtema para trazer essa palavra nesse momento, que diz: as bênçãos de ter Jesus como pastor. Quando nós nos deixamos ser pastoreados pelo Senhor, quando nós permitimos que o Senhor seja o nosso pastor, nós recebemos bênçãos, nós somos abençoados sem limites. E a palavra do Senhor nesse Salmos capítulo 23, nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, ele usa a sua experiência para falar um pouco a respeito de Deus e como Deus se encaixa perfeitamente como pastor das nossas almas. Davi era um pastor, ele cuidava das ovelhas do seu pai, e ele estando ali cuidando das ovelhas do seu pai, ele começa a pensar a respeito do cuidado de Deus para com ele. E ele percebe que o cuidado de Deus para com ele era muito parecido com o cuidado que ele tinha com as suas ovelhas. A palavra de Deus nos diz que Davi, ele matou um urso para proteger as suas ovelhas da morte. Davi, ele matou um leão que tentou devorar as suas ovelhas. E o Senhor Jesus, ele disse que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então a comparação que o salmista Davi faz de que o Senhor era o seu pastor, Davi estava falando do bom pastor, daquele Jesus que um dia daria a sua vida por nós. E se ele deu a sua vida por nós, o que mais será que ele não daria? Irmãos? Então, as bênçãos que nós alcançamos em ter Jesus como nosso pastor são bênçãos incontáveis. Mas usando o Salmo de Davi, no versículo 2, o salmista ele diz assim: o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. E quando a gente pensa em repouso, a gente pensa em descanso. O Senhor me faz descansar em pastos verdejantes. Quando nós pensamos que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, a gente sabe que a gente pode dormir tranquilo, que a gente pode esquecer os problemas, as dificuldades e as perturbações, e a gente pode dormir ali, porque a gente sabe que o Senhor está cuidando de nós. O próprio salmista diz: deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então a palavra do Senhor nos diz que o bom pastor, ele nos dá descanso. Você pode descansar, você pode estar tranquilo, porque o Senhor, enquanto você descansa nele, o Senhor está cuidando de tudo que você precisa. A segunda bênção que o Senhor nos dá e que o salmista relata é no versículo 3, quando o salmista diz assim: refrigera-me a alma. E quando a gente fala sobre refrigério,
A gente fala sobre renovo, a gente fala sobre calmaria, a gente fala sobre a tranquilidade. A gente fala sobre um Deus que transforma situações para nos dar paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que está além das dificuldades, além das guerras, além das preocupações, além das tribulações. O Senhor, o nosso pastor, Ele nos traz paz, Ele nos traz refrigério para a nossa alma, Ele nos traz calmaria e entendimento de que Ele está cuidando de todas as coisas. Você pode confiar, você pode esperar nesse Deus, você pode ter calma. Saiba que o Senhor, Ele é o Deus que traz refrigério para a nossa alma. Não há bênção maior do que saber que o nosso Deus, naqueles momentos de turbulência, nos momentos de dificuldade, de tristeza, de tribulações, você ter a certeza em seu coração de que tudo que você está passando, você sabe que o Deus que você serve, que o pastor que tem cuidado de você, vai trazer refrigério, vai trazer remédio, vai trazer o bálsamo para curar, para trazer calmaria para a tua vida. Então o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso renovo e o Senhor é a certeza de que nós temos a sua presença sempre conosco. O salmista Davi, no versículo 4, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Existe bênção maior do que desfrutar da presença desse Deus? Existe bênção maior do que desfrutar da confiança de que esse Deus está com você? E o salmista, em outro salmo, ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está contigo. E a gente pode crer, a gente pode confiar que o Senhor está conosco, mesmo quando nós não vemos a sua presença. E a gente vê que muitas vezes as tribulações e as dificuldades limitam a nossa visão e a gente acaba esquecendo de que o Senhor está sempre presente na nossa vida para nos ajudar em todas as coisas que nós necessitamos. Um exemplo claro disso, aqueles 2 homens lá em Atos dos Apóstolos nos diz, aqueles 2 homens caminhando no caminho de Emaús e eles se encontraram com o Senhor. E eles caminharam por um tempo com o Senhor, mas eles não perceberam que ali estava o seu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que foi morto e reviveu. Muitas vezes as tribulações, irmãos, vai nos impedir de sentirmos a presença do Senhor. Muitas vezes as dificuldades, as lutas do dia a dia vão nos impedir de ver a presença do Senhor. E nós precisamos entender que o Senhor está conosco e é por isso que arde o nosso coração. Aqueles homens lá no caminho de Emaús, eles perceberam que a presença de Deus estava ali, porque eles disseram: não ardia o nosso coração quando Ele estava conosco. Então muitas vezes nós estamos na tribulação, mas o Senhor está conosco e nós sentimos, quando nós nos apegamos a Ele, quando nós paramos para buscar a sua presença, nós sentimos arder no nosso coração a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que Ele está conosco e que Ele vai nos honrar, porque a bênção, mais uma das bênçãos que o Senhor traz para aqueles que confiam nele como pastor, é a honra. O salmista Davi, no versículo 5, ele diz: prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi, ele não pede a morte dos seus inimigos, Davi, ele não pede a destruição dos seus inimigos, mas Davi estava orando ao Senhor: Senhor, me honra na presença daqueles que me maldizem, daqueles que dizem calúnias contra mim, daqueles mentirosos, daqueles que querem ver a minha destruição.
honra-me na presença deles. E a palavra do Senhor nos diz que nós passaríamos por tribulações, por dificuldades, que nós seríamos odiados por muitos por causa do nome dele, que muitos se levantariam contra nós, mas a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Sabe por quê? Porque grande será o vosso galardão nos céus. Não existe nada mais importante, não existe nada mais glorioso do que saber que a eternidade nos aguarda. Do que saber que nós vamos ser maltratados, de que nós vamos ser humilhados, de que vão falar mentiras ao nosso respeito, de que vamos ser julgados, de que vamos ser desprezados em alguns momentos. Mas a eternidade é o que acalma o nosso coração, é o que almeja a nossa alma, é a eternidade. E o salmista Davi, ele fala a respeito da eternidade no versículo 6, quando ele diz que é através da bondade e a misericórdia do Senhor que o cercam, ele ia poder habitar na casa do Senhor para todo sempre. E Davi aqui não está falando de um templo feito por mãos de homens, mas ele está falando de intimidade, quando ele diz que ele pode habitar na casa do Senhor para sempre. Ele está dizendo que o tempo não é limitado, há uma eternidade que nós desejamos viver com o Senhor. E essa eternidade nós desfrutaremos para sempre com o nosso Deus. Não existe nada mais importante e mais glorioso do que entender que toda luta e toda dificuldade que nós passamos aqui é para alcançarmos algo mais glorioso, algo maior, que é o céu. Quando nós temos Jesus como nosso pastor, que quando nós entendemos que Ele cuida de tudo, quando nós entendemos que tudo está nas suas mãos, nós podemos viver de maneira tranquila e confiante, porque nós sabemos que mesmo que a gente padeça nesse mundo, mesmo que a gente seja entregue à morte, há a esperança de habitar na presença do Senhor na eternidade. João capítulo 10, versículo 11, o próprio Jesus falando aos discípulos, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E como eu falei no início, se esse Deus, ele deu a sua vida, a própria vida por você, o que ele te negaria? Nada. Então não te preocupe, não te desespere. Lembre-se, você tem um pastor cuidando, guardando a tua alma para a eternidade. Vamos clamar, irmãos, pela volta do Senhor. Vamos clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para nós podermos desfrutar eternamente da presença do nosso pastor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.